Desta vez, sem dramas, a partir desta quinta-feira, o país tem o orçamento do próximo ano aprovado. Passou mais uma semana de pré-campanha, já lá vão 7 debates, já só faltam 21. Já todos os candidatos mostraram ao que vem. O Presidente da República está muito satisfeito com o nível de esclarecimento, mas ainda falta o Natal e a passagem de ano antes dos candidatos irem para a estrada medir a temperatura ao povo eleitor. O conselho que podemos dar desde já é que a 18 de janeiro não se sinta desmobilizado porque, pelo menos neste ponto, as sondagens não se vão enganar, haverá segunda volta a 8 de fevereiro, o domingo anterior ao fim de semana de Carnaval. Esta foi a semana em que o dia 25 de novembro ganhou honras de data histórica, com sessão solene na Assembleia da República, a imitar o 25 de abril, mas sem cravos vermelhos e com rosas brancas. A cor da paz, que não foi, no entanto, a cor da temperança com que o Presidente da República gostaria de ver desenhado o nosso futuro coletivo. A direita uniu-se para, reescrevendo a história, encontrar o seu dia, só que acabou por ser uma coisa da elite política, sem festa popular, já que uma coisa é engalanar o Parlamento e fazer uma parada militar no Terreiro do Paço, e outra bem diferente é dar estatuto de feriado ao dia D, de democracia, e permitir ao povo descansar ou fazer a festa. À espera de fazer a festa, já lá vão quase 4 anos, a Ucrânia recebeu um plano de capitulação preparado entre norte-americanos e russos. O plano evoluiu para um plano de paz que foi aceito por Kiev, mas, obviamente, deixou de ter o apoio de Moscovo. A guerra continua. Está com o Bloco Central, um podcast onde, semanalmente, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira comentam a atualidade nacional e internacional. Com moderação minha, de Paulo Baldaia, sou eu, e sonoplastia de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marcos Lopes, viva Pedro Cisa Vieira. Marcos Lopes, 25 de novembro, foi bonita a festa, pá? Essa invocação do Chico Buarque é muito grave, porque o Chico Buarque, quando escreveu pensou a pensar no 25 de abril, por isso mesmo é que eu começo assim. Não foi festa, não podia ser festa, e apesar de que, ou melhor, ponto final, não foi festa e não podia ser festa, ponto. O que aconteceu com este processo do 25 de novembro é algo que já aconteceu em muitas alturas na história dos povos. Em determinados momentos é reescrita a história em função de uma narrativa presente. As pessoas querem fazer, os políticos querem determinados objetivos neste momento e acham que, transformando o momento da história recente ou mais remota, o conseguem fazer. E foi exatamente isto que aconteceu. E como se calhar é ainda muito próximo da história e a memória não está completamente apagada, as pessoas não ligaram patavina, porque também não havia patavina para ligar. O 25 de novembro, e eu não quero perder muito tempo com isto, se me permites, Paulo. 25 de novembro foi uma data que fez parte de um processo revolucionário que, com muito orgulho meu como português, demorou muito pouco, que fez com que a normalização democrática, que teve como resultado a normalização democrática muito rápida. Só veio em 82, ainda assim, não é? Não é bem 82, repara, não é bem verdade. E essa foi uma das partes é verdade na perspectiva de que acabou o Conselho da Revolução. Sim, finalmente, sim. É verdade que uma democracia não tem Conselho da Revolução. Revolução. Acabou o Conselho da Revolução. A substituir... Acabou o Conselho da Revolução e modificaram-se os presidentes, o Presidente da República, contra a vontade do general Ramalhianes. Não é verdade, estava no projeto do Povo MFA, estava previsto que em 1980 deixaria de existir o Conselho da Revolução. Não digas que não é verdade, porque o Ramalhianes não queria, mas está bem, então não queria. mas no acordo que foi feito entre partidos
E a MFA estava previsto. A pergunta queria ou não queria? Responde. Não queria. A oposição de Ramalhianes à revisão constitucional tive sobretudo a ver com a diminuição dos poderes do Presidente da República. Lá está. Não foi com o fim do Conselho da Revolução. Mas também tinha essa opinião. E a revisão dos poderes. Mas não interessa. Agora não interessa falar do general Ramalhianes. Marshal, para o Presidente da República. Ele já não quis uma vez. E não quer, vai ser Portanto, e da questão da normalização, e só para, já disse não queria gastar, repara uma coisa. A normalização, em 1975, ao contrário do que pensa esta extraordinária comissão para as comemorações de 25 de novembro, já tinha havido uma eleição. Provavelmente a eleição mais importante que existiu desde o 25 de Abril. A mais importante, com certeza. Bom, sim, foi a primeira, foi não é por ser a primeira. Não é por ser a primeira. É por ter sido a eleição constituinte. Isso é o momento. Esse sim é o momento, aliás. Se queria fazer... Paulo, desculpa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou, na opinião dele, obviamente, que se não tivesse havido 25 de novembro, provavelmente aquela Constituição não existiria. Paulo, esse é um dos erros do discurso, na minha opinião. Primeiro, o momento mais importante em termos eleitorais, vou repetir, desde o 25 de Abril até hoje, foi o dia em que nós votamos uma Constituição. Porque isso é que faz a mudança de regime, de facto. Em segundo lugar, é não perceber o contexto do 25 de novembro. Isto levava-nos longe. Para se fazer uma revolução, ou para se fazer uma contra-revolução, é preciso força. Eu recordo que o que está em causa, sobretudo no 25 de novembro, foi uma guerra entre militares. O Sousa Castro tem razão. E eu quero-te lembrar de uma coisa. Não havia uma única região militar que não fosse dominada pelos moderados. Mas eu trouxe aqui em tempos uma biografia, uma resenha do que foi o 25 de novembro, um livro antigo que encontrei na chaminé dos livros no Porto. Melo Antunes? Não. É um slogan muito curioso num comício do PS, dia 22 de novembro de 75, onde se dizia: Vasco só há um, o Lourenço e mais nenhum. E isto parece uma piada, mas não é, porque exemplifica bem o que estava em causa e acabou por estar em causa 25 de novembro. Foram os moderados, do grupo dos 9, que venceram. Já tinham vencido, já estava tudo. Portanto, para se fazer uma contra-revolução é preciso força. Aliás, o que ficou demonstrado também no 25 de novembro é que não havia força rigorosamente nenhuma. Mas em frente não... Precisa ver, presumo que tu não estavas cá, mas o que é que te chegou deste 25 de novembro? É uma cerimónia bacuca e sem grande sentido. Quer dizer, já era um bocadinho disparatado fazer uma cerimónia solene, uma cerimónia de Estado na Assembleia da República a propósito do 25 de novembro. É preciso recordar que já só há uma no nosso calendário político, que era a de 25 de Abril. Portanto, esta equiparação faz pouco sentido, porque, de facto, o 25 de novembro foi uma marca importante no processo de transição para a democracia, mas não foi substancialmente transformador e inovador, marcante, como foi o 25 de Abril. É preciso recordar que logo no dia 25 de Abril acabou a censura prévia. Isso é uma coisa de uma grande transformação que mostrou que, de facto, houve uma mudança significativa logo em resultado do 25 de Abril. E abriu-se, poucos dias depois, o calendário para haver uma eleição para constituir uma Assembleia que fosse redigir a Constituição, etc, etc. Já tinha havido, em 25 de Abril de 75, a tal eleição para a Assembleia Constituinte. Constituinte. Houve uma tentativa de golpe de direita, ao 11 de março, não é? Para impedir essas eleições, exatamente. As eleições livres de 75. E, portanto, quando se chegou ao 25 de novembro, as transformações essenciais também já tinham ocorrido. Ou seja, se tu pensares bem, no dia 26 de novembro, o governo do Almirante Pinheiro de Azevedo continuava em funções, o Presidente da República manteve-se em funções e o processo de elaboração da Constituição também prosseguiu. O Vasco Gonçalves tinha caído em setembro. Em setembro também tinha acabado o COPCON, que era o Comando Operacional do Continente, dirigido por Otelo Saraiva de Carvalho. Que uma das coisas que leva o Otelo a querer sublevar. E em novembro, em 20 de novembro, o Otelo é substituído pelo Vasco Lourenço como comandante da região militar de Lisboa. Portanto, basicamente,
quando se chega ao 25 de novembro, os militares moderados já tinham controlado absolutamente o aparelho militar e o aparelho político. E o próprio Costa portanto, Gomes já estava do lado dos moderados. Não houve, de facto, grandes mudanças a partir daquela tentativa. Portanto, quer dizer, é uma data importante no sentido em que ficou claramente demonstrado que não havia nem força eleitoral, porque, repara, nas eleições para a Constituinte, 72% dos votos vão para partidos democráticos. E durante o processo do verão quente, digamos assim, os militares moderados tomam conta do poder militar. Portanto, aquilo foi só, digamos assim, a demonstração que os revolucionários não tinham capacidade de inverter o processo. Um processo revolucionário em curso que tinha expropriação de terras, ocupação de fábricas, etc. E que era preciso... Lá está, no governo de Vasco de Gonçalves, que entanto já tinha sido substituído em setembro pelo almirante Pinheiro de Azevedo. O que quero dizer, portanto, é o seguinte: esta cerimónia foi criada por 2 motivos. Primeiro, porque o CDS, parceiro de coligação do PSD, anda a tentar dar sinal de vida através do seu envolvimento em guerras culturais e, portanto, pôs isto. E depois porque o Chega se colou a essa coisa. E o que eu digo é o seguinte: eu só tenho pena que um partido democrático como o PSD tenha aceite do lado dos moderados em novembro, ao lado dos moderados, tenha aceite fazer esta cerimónia bacuca sem ao menos exigir um preço àqueles que fizeram tanto barulho à volta deste tema. E o preço era o seguinte: vamos comemorar o 25 de novembro porque é a afirmação da democracia. Então isto é uma comemoração da nossa Constituição, dos valores da nossa República. E o que é extraordinário é que quem mais fala sobre o 25 de novembro são aqueles que, ao mesmo tempo que saúdam um processo democrático e a implantação e a aprovação da Constituição, querem acabar com o sistema e querem criar a Quarta República. Bolso, e querem criar a Quarta República. Portanto, eu não percebo porque é que o PSD faz uma cerimónia de Estado onde dá palco a quem aparece ali apenas a dizer que quer acabar com a Constituição. Portanto, isto é uma coisa disparatada, e desta cerimónia bacoca só ficaram 2 coisas: a ridícula Guerra das Rosas. Sim. E o extraordinário discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que mostrou mais uma vez que, como chefe de Estado, tem uma capacidade de pensar sobre o país ao longo da sua história, a nossa continuidade histórica, o sentido da nossa história, e que claramente nos vai deixar saudades. Deixa-me dar uma nota que não tem diretamente a ver com o 25 de novembro. Mas temos que avançar, porque temos muitos temas. Mas é uma nota muito rápida. Não tem a ver diretamente com o 25 de novembro, mas com o momento que vivemos. Eu disse no princípio da minha intervenção que isto já tinha acontecido em muitas alturas da história de várias comunidades, reinventarmos ou, enfim, reler acontecimentos históricos, inventando uma nova realidade para se adaptar a políticas, a batalhas políticas atuais. Mas nós vivemos um momento particularmente grave nesse aspecto, porque isto tem sido, se isso sempre aconteceu ao longo da história, cada vez nas nossas comunidades acontece mais, porque cada vez a memória é menor, cada vez há menos pessoas a tentar preservar a memória, cada vez há menos cuidado em saber a história, e isto é uma coisa que nos deve assustar, não só em relação ao 25 de novembro, mas em relação a tudo. Tanta coisa que está a acontecer agora que aconteceu há 100 anos. Exatamente da mesma maneira. Pedro Cisa Vieira, esta quinta-feira o Parlamento aprova o Orçamento do Estado com a abstenção socialista e alguns pequenos acordos entre o Chega e o PS, congelamento de propinas, verbas para o Constitucional e a mais relevante, novas isenções de portagens. Faz bem o PS em viabilizar sem ver e depois aprovar acréscimo de despesa com o Chega? Quer dizer, não há novidade na aprovação do orçamento. Já sabíamos que ia ser assim, eu já disse que é uma coisa positiva, que obviamente o que nós precisamos é que o orçamento prossiga, e também já disse que estas iniciativas das oposições no sentido de agravar despesa ou reduzir receita são coisas que não devem ser feitas, sobretudo por um partido como o PS,
que tem probabilidade de regressar ao governo em minoria e que não quer dar, digamos assim, alimentar futuras iniciativas de partidos da oposição que pudessem ter maioria no Parlamento e que estragasse. Mas está a fazê-lo. E é um disparate e acho que... Não significativamente. Não é significativo, mas, por exemplo, esta continuação da isenção de portagem. Qual é a dimensão possível e não possível? É um exemplo. A isenção de portagens começou no Algarve, começou no interior, já está no Grande Porto. E um dia vai acontecer que nós vamos entrar novamente em aperto financeiro. Vamos ter que ter uma preocupação sobre as receitas que precisamos de arranjar. E aquilo que aconteceu foi que fonte de receitas, como por exemplo a utilização de estradas que oferecem mais conforto, segurança e poupança, quer de manutenção, quer de combustível aos automobilistas, já não são cobradas e, portanto, vamos aumentar outra vez impostos sobre o trabalho e sobre o capital. Mas pronto, são opções que me parecem disparadas. São trocos, mas há aqui sinais políticos que podem confundir os eleitores, ou ninguém dá muita atenção a estes pormenores orçamentais, porque a discussão parlamentar já estava esvaziada de dramatismo. Custa-me sempre começar por analisar alguma coisa dizendo que as pessoas não olham e não querem saber. Apesar de muitas vezes ser verdade, não é? Mas, bom, a maioria das pessoas, mas olhando, que é quem olha. Eu vou olhar isto de uma perspectiva, enfim, digamos, otimista. Face às condições objetivas políticas dentro do Parlamento, eu acho que este orçamento foi muito sólido face à maneira como entrou. Não houve alterações profundas. Há essa questão das portagens e já percebemos que isso é um assunto que está resolvido. Ou seja, nós não vamos ter portagem. Acho gravíssimo, acho lamentável, acho perigosíssimo, acho, como diz o Pedro, isto vai ter de ir para o outro lado e normalmente vai para impostos que ainda vão ser mais injustos. Dou isso, é verdade. A questão do Tribunal Constitucional acho muito grave, acho mesmo muito grave que o PSD não tenha percebido o que aqui está em causa, e saúdo o PS e já agora o Chega por terem percebido que é para que as instituições funcionam e tenham boas capacidades de agir. Para terem autonomia, tem que começar por ter autonomia financeira. E depois estamos a falar, eu sei que a verba parece significativa, mas isto é ridículo em termos de impostos. 1,5 milhão não é 1.600.000 euros. Portanto, eu acho que agora sim, eu acho que o governo teve muito bem na forma como olhou, como já o disse aqui, como olhou para o orçamento, para a função do orçamento. Porque, de facto, para já nunca nenhum governo, por causa do orçamento, não é? A batalha política e o Partido Socialista aí está bem. Acho que enfim, vamos ver agora como é que vai agir. Mas a batalha política tem que se concentrar em coisas que não são exatamente aquelas que estavam no orçamento. E assim é que está certo. Agora, se me permites, eu espero é que, passado o orçamento, o PS se lembre de fazer oposição. Vamos ver. Porque quando o país tem três... Olha, quando temos o Código de Trabalho. Temos a questão do Código de Trabalho, que é vital em termos de fazer oposição. Temos a questão da justiça, que eu ando absolutamente basbaque com aquilo que está a acontecer. Temos o problema da saúde, temos esta coisa inqualificável, olhar espero que haja oposição. Para mais um tema que temos aqui, que é o do Código de Trabalho. O Primeiro-Ministro chamou o líder da UGT a São Bento. A greve geral mantém-se, porque se mantém igualmente as traves mestras da proposta do Governo. O Governo já disse, apareceu agora o Ministro das Infraestruturas a dizer que prepara um plano de ação para mitigar os efeitos da greve e acredita que a greve vai ter pouca adesão, apesar de tudo. Portugal há pleno emprego e aumento de rendimentos. Se a greve ficar muito aquém, Montenegro e a Ministra do Trabalho ficam de mãos livres para ir pelo caminho mais duro, se a ver. Eu acho que eles têm a mão livre. Eu quero começar por dizer que eu acho que é legítimo e até saudável que o Governo tome a iniciativa de fazer uma reforma tão profunda do Código do Trabalho. É legítimo porque o Governo tem poder de iniciativa legislativa e porque, eventualmente, conseguirá, dentro do Parlamento, ter a maioria suficiente de votos para fazer aprovar esta reforma. E, portanto, ele iniciou um processo de concertação social, eventualmente não chega a acordo sobre a proposta que tem e fala aprovar no Parlamento. É legítimo. Apesar disso, há 1 ano e meio dizia no programa do Governo que queria revisitar alguns pontos
da agenda do trabalho digno, não é? E agora não está a revisitar uns pontos. Há 1 ano e meio, agora é um outro governo. Mas o que eu digo é também que é saudável. É saudável porquê? Porque permite que o confronto político deixe de ser sobre folclore, sobre guerras culturais, sobre imigração, sobre o 25 de novembro, sobre casas de banho mistas nas escolas ou a educação para a cidadania, e seja sobre coisas de substância que afetam a vida das pessoas e a organização da economia e da sociedade. Porque é preciso nós não nos esquecermos que as nossas democracias liberais, no modelo que temos agora, no mundo ocidental, apareceram porque os trabalhadores reclamaram o direito de voto e quando apareceu o sufrágio universal, fizeram partidos trabalhistas, partidos sociais-democratas, cuja principal motivação era assegurar que o Estado regulava uma relação contratual que à partida é desigual, que é a relação de trabalho. Está-te a faltar um contribuinte para essa discussão. Não, E é esse contribuinte para a discussão que te altera um bocadinho a lógica do teu raciocínio. Pronto, mas eu farei o meu raciocínio e depois chegaremos lá. Exato. Estas coisas de organização do trabalho são mesmo uma coisa significativa. E aquilo que hoje em dia temos na democracia ocidental é uma espécie de um contrato social estabelecido entre os partidos de trabalhadores e os partidos mais ligados a interesses de proprietários, de empresários, de comerciantes, etc., pequenos profissionais, que construíram este modelo de organização política democrática e de Estado social. E mas dentro disto continua a haver oposição, e a oposição reflete-se, por exemplo, no nosso sistema político com esta ideia. Sempre que o Partido Socialista esteve no governo, houve redução de desigualdades, houve proteção do trabalho. Quando vem governação do PSD, o equilíbrio afasta-se da proteção do trabalho. E uma das coisas que esta revisão do Código do Trabalho mostra é que estas coisas têm importância. Estas coisas são verdadeiramente de substância. Quando se põe agora uma proposta a dizer que quem nunca teve um contrato de trabalho sem termo pode ficar eternamente e até ao fim da vida sempre a viver de contratos a prazo, isto tem consequências para os planos, para a possibilidade das pessoas poderem fazer planos de vida. Quando se diz que os trabalhadores não podem recusar fazer trabalhos por turnos ou trabalhos aos fins de semana, ainda que tenham crianças pequenas, isto tem consequências na vida das pessoas. E o que eu queria concluir era só o seguinte. Nós estamos a celebrar esta semana os 10 anos do governo da Geringonça. E o governo da Geringonça caiu porque não houve alinhamento entre PS, Bloco de Esquerda e PCP a propósito de questões do trabalho. Muitas coisas que nós estamos agora aqui não a lamentar. Foi o governo seguinte, não é? Nós estamos aqui a lamentar. Nós estamos a lamentar a circunstância de agora voltar a ser possível que o facto de se tratar de um jovem à procura do primeiro emprego voltar a ser um fundamento para contratação a prazo. Nós estamos a lamentar o fim desta proteção aos trabalhadores com filhos pequenos. E eu queria recordar que isto foi introduzido em 2019, ainda no governo da Geringonça. Era Vieira da Silva, ministro do Trabalho, e esta alteração ao Código de Trabalho sobre o contrato a prazo foi votada contra pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. A lei passou com a abstenção do PSD. O PS votou a favor e o PSD absteve-se. A agenda do trabalho digno, que agora vai ser revogada e que estamos a lamentar, foi votada contra o PCP, só passou com os votos do Partido Socialista. E, portanto, o que eu queria dizer também era o seguinte. Estas coisas têm consequências. As governações têm consequências designadamente para as pessoas que só vivem do seu trabalho, que vivem do seu trabalho e que precisam deste tipo de proteções. E o que aquilo que agora vemos a propósito do Código de Trabalho é que faz diferença ter uma governação por um partido de pessoas que vivem do seu trabalho. E a miopia estratégica dos partidos ditos de esquerda é que, a tentarem tanto demarcar o seu terreno próprio, a tentarem tanto ser fiéis às suas cartilhas ideológicas, tão preocupados em dizer que o PS segue a agenda da direita, votaram contra
medidas que eram objetivamente a favor da proteção do trabalho. Portanto, provavelmente também comprometeram para a próxima década a possibilidade de se voltar a ter uma governação à esquerda. Mas, enfim, também não fazem falta. Pedro Marcos Na vida Lopes, das pessoas eles não contribuíram para isto. Pedro Marcos Lopes, a agenda do trabalho digno, que tem pouco mais de 2 anos de vida. O governo de Montenegro, o ano passado, logo a seguir à posse, como eu estava há pouco a lembrar, afirmou a vontade de revisitar. Isto é bem mais do que isso. Em 2 anos o mundo ficou de pernas para o ar, para a esquerda, para as centrais sindicais, para os patrões, mudou tudo em tão pouco tempo. E o que vou dizer parece que é fugir à tua pergunta, mas enquadra exatamente na tua pergunta, porque o que eu vou contestar sobre o raciocínio do Pedro Cisa Vieira vai de encontro exatamente a essa resposta. É bem verdade, e é bom que até haja tensões, divisões diferentes naquilo que diz respeito a problemas políticos reais e que dizem respeito. E, bem, como são problemas políticos reais, dizem respeito à vida das pessoas. É isso que define um problema político real e verdadeiramente um problema político, então, muito grande é o que diz respeito a toda a gente. E o que está em causa é uma legislação do trabalho. A legislação do trabalho diz respeito a rigorosamente A milhões toda de a pessoas. gente. E o que o Pedro diz é algo, enfim, respeitável, não é a minha opinião, que é há uma divisão entre uns e outros. E, portanto, é saudável e legítimo que cada um apresente a sua proposta. Eu não contesto isto. Só que o que eu contesto é o seguinte. Sendo o trabalho absolutamente vital, relevante e provavelmente a coisa mais importante na vida de uma pessoa, porque é o que lhe dá dignidade, é o que lhe permite andar de cabeça levantada, é o que lhe permite sustentar a sua família, nós construímos na sociedade ocidental, não só já tinha começado antes da guerra, a cimentar algo que nós consideramos um chão comum, que era respeitar estes princípios. O princípio de uma certa estabilidade no trabalho e, sobretudo, o princípio de que nós todos assumirmos que o papel do trabalhador e o papel do patrão não é o mesmo. Há aqui algo mais frágil. E a pessoa que está mais frágil é uma pessoa que tem que ter dignidade, honra e capacidade de poder resistir a um eventual abuso por alguém que é motivado pelo lucro, e ainda bem. Em terceiro lugar, o que se achou por bem no bem comum é que havia uma necessidade de haver um consenso sobre estes princípios. Aliás, a doutrina social da Igreja, que enuncia pela primeira vez estes princípios, diz que não podemos olhar para o trabalho como um fator de produção, como a terra ou o capital. O que eu digo em relação a esta legislação laboral é que esta legislação laboral rompe o chão comum. Rompe o chão comum que existia nos princípios. Mas é legítimo pensar que as coisas evoluem, portanto... Não, Paulo, é legítimo... Ou seja, quem pensa que mais flexibilidade vai trazer mais emprego a e evolução, salários, não, está a defender aquilo em que acredita. Mas eu não estou a dizer que é ilegítimo. Eu estou a dizer que é legítimo. O que eu estou a dizer é que esta legislação rompe aquilo que nós consideramos na sociedade ocidental como chão comum. Não é pelo facto... Repara uma coisa, Pedro, é só... Não, estás à vontade, mas só para precisar a ideia. Quando o Pedro diz que é bom que haja essa separação, eu também acho que haja um programa mais de banco de horas, menos de banco de horas, mais um bocadinho ou menos um bocadinho de negociação coletiva, tudo bem. O problema é que eu olho para esta legislação e esta legislação é absolutamente radical e rompe esse chão comum que havia de entendimento, se lhe queres dizer, entre a social-democracia e a doutrina social da Igreja da democracia cristã. Rompe, porque há logo 2 ou 3 princípios. E tu enunciaste um que para mim é vital. Para mim é vital. E assim era chão comum. Que é a questão da precariedade, tu poderes ser precário
Mas hoje toda é a assim tua vida. para os trabalhadores. Ó meu caro amigo, mas se queres falar da prática, ó Paulo. Não, eu só estou- não, se queres falar da prática, neste momento eu não há aqui estou patrão mesmo- nenhum. Sim, não há Estou patrão mesmo nenhum. Ou seja, eu sei que sim. Não estou a opinar, Certo, estou eu a sei que sim. colocar a Não, poder não, de mas eu sei advogado que do sim, diabo, mas eu sei a que sim. colocar argumentos do Eu outro sei, e lado, fazes não é? bem isso. Não é o que eu penso. Não, portanto, mas estou à vontade para fazer. deixa-me dizer-te, se queres falar da realidade, a realidade é outra coisa. Porque caso as pessoas não saibam, neste momento despede-se quem se quiser. É uma treta. Isto tudo de agora e tal. Não há patrão que não queira despedir. Esta história das grandes empresas. As grandes empresas então ainda têm mais facilidade em despedir porque têm muito mais facilidade em fazer despedimentos coletivos. Estamos a falar de grandes princípios e princípios orientadores. E eu acho que se rompeu o chão comum. É por isso que eu estou contra esta legislação de uma maneira violenta e clara. Mas Pedro, eu desculpa. queria dizer que Pedro não acho que se Silveira. tenha rompido o chão comum neste sentido. Eu não acho que esta reforma do Código de Trabalho seja uma reforma que ponha em causa princípios gerais do direito do trabalho. Aliás, as soluções que existem em Portugal em algumas matérias laborais são diferentes do que existem noutros países da Europa, onde o consenso entre a democracia cristã e a social-democracia sempre existiu. É mais fácil despedir em países do norte da Europa, é mais fácil despedir na Dinamarca, que é um país que sempre, ou na Suécia, que é um país que sempre foi governado por partidos sociais-democratas e de trabalhadores, do que em Portugal, ou em Espanha, ou em França. Portanto, essas coisas são... Eu não acho que Sim, mas, esta Pedro, reforma mas há ponha... compensações nesse campo, desculpa. não posso Só vou dizer o seguinte. Não acho que esta reforma seja uma reforma que ponha em causa esse chão comum. Agora, Mas divide. o que é evidente, o que me parece evidente, é que é uma reforma no sentido de ter um novo equilíbrio ao nível das relações de trabalho. Quando se torna mais fácil que A as esquerda relações de trabalho sejam, Não lhe chama equilíbrio, chama-lhe desequilíbrio, exatamente. se quiseres, Aumenta o desequilíbrio. Não é? se quiseres, Está bem, mas se é a maneira o que de eu dizer a estou a mesma dizer coisa. é, basicamente, nós tínhamos, nos últimos anos, um conjunto de regras que no direito do trabalho aumentaram a proteção do trabalhador e agora essas regras vão ser removidas. E isto, quer dizer, eu não acho que chegue ao ponto de pôr em causa o chão comum, mas tem um impacto na vida de milhões de pessoas que vivem do seu trabalho. E isto significa que dentro do espectro dos partidos democráticos e dentro do consenso democrático geral há diferenças e é bom que as pessoas percebam quais são estas diferenças. Quer dizer, temas, por exemplo, o tema do outsourcing. O outsourcing é uma coisa positiva. As empresas muitas vezes precisam de fazer outsourcing. Tu hoje em dia, se quiseres, pegas em funções que tens dentro da empresa com trabalhadores do quadro, como contabilidade, como limpeza, como recepção, e podes fazer um contrato de outsourcing. Sabes o que é que acontece? Os trabalhadores têm direito de ir atrás da transferência dessas atividades e mantêm a antiguidade, os seus direitos, etc. Agora E a não. empresa de outsourcing tem que os manter. O que é que este código vem fazer? Vem permitir que antes do outsourcing os trabalhadores sejam despedidos e depois a empresa de outsourcing vá trazer ou novos trabalhadores ou às vezes até os mesmos trabalhadores, mas com menos direitos. E, portanto, isto põe em causa o chão comum. Não acho que ponha, mas pois. desprotege os trabalhadores. E é bom que os eleitores tenham a consciência que é aqui que as diferenças se fazem. Mas o chão comum que refere o Pedro Marcos Lopes é esse, é a proteção dos trabalhadores que estão em desigualdade. Mas não ao ponto. O que eu estou a dizer é o seguinte. Sim, mas ele acha em termos quantitativos, não em termos qualitativos. Esta lei não me parece, nas coisas essenciais, que seja inconstitucional. É uma questão de escolhas políticas dentro da margem que a Constituição dá ao Governo e ao Parlamento. E é preciso que as pessoas percebam que as escolhas políticas que fazemos no momento do voto têm consequências. E que essas consequências não é a educação para a cidadania ou a imigração ou essas coisas todas. São temas remotos e tal que enchem as redes sociais. São isto que tem a ver com a vida das pessoas. E mais uma vez lamento que medidas que foram aprovadas na última década para benefício dos trabalhadores tivessem sido votadas contra o PCP e o Bloco de Esquerda, que estavam mais preocupados em dizer que o PS tinha agendas de direita do que em trabalhar com as pessoas que vivem do seu trabalho. Deixa-me só dar uma nota muito Sim, final, muito curta. Ainda temos mais 3 temas. Sim, muito curta por isto. Quem acha, quer dizer, quando nós olhamos para os problemas que as empresas enfrentam
Eu, por exemplo, andei anos a fio a berrar quanto à legislação laboral. Porque durante anos a fio, a legislação laboral era, na minha opinião, demasiado protetora dos trabalhadores. E que essa demasiada proteção perturbava e, enfim, trazia problemas às empresas graves de produtividade. Isso já não acontece há muitos anos. Esta legislação já não tem qualquer tipo de problema para as empresas. Mas o que é de notar é que este governo achou que a primeira medida, a medida mais relevante para que as empresas tivessem mais produtividade, tivessem mais rentabilidade, é a legislação do trabalho. E há uma coisa que eu te digo. Não foi isso que disse quando pois disse não, que era, pois não. Que era Exatamente. a reforma do Mas Estado. vou-te dizer uma coisa. E eu ponho aqui tudo. Não há um empresário de nome, um empresário sério neste país... No top 3 das preocupações. 3? Eu estou a dizer por baixo que é para ser garantido. Não põe, porque de facto não há problema, não havia nenhum problema com a legislação laboral, como continua. E agora esta vai sim criar problemas. Antes de irmos à novela das presidenciais, queria pôr aqui um ponto extra. Carlos Alexandre no SNS para as fraudes. Os sindicatos já começaram a dizer que vai haver uma debandada de gente a sair do SNS, médicos, enfermeiros, etc. Como é que olhas para esta nomeação e a forma como ela foi apresentada? Olho para esta nomeação como uma espécie de medida simbólica para o governo mostrar que está preocupado com um tema que é absolutamente escandaloso. A grande corrupção que existe em Portugal não são os políticos que a praticam, são estas coisas que funcionam no sistema e que dão médicos a passarem receitas que não são devidas para que milhares de cidadãos portugueses metam ao bolso o valor da comparticipação quando sabem que não têm direito a ela. É quando, por exemplo, elementos das forças de segurança usam os seus poderes e a sua capacidade operacional para traficarem seres humanos. É quando temos no Serviço Nacional de Saúde fraudes das mais diversas espécies. E o governo, confrontado com estas circunstâncias, arranja uma medida simbólica. Qual é a medida simbólica? Temos que mostrar que estamos preocupados com isto. Quem é o homem que é o símbolo do combate à corrupção? É o Carlos Alexandre. Vamos buscá-lo. Portanto, o que é que ele vai fazer? Isto pode ser uma coisa que, tendo em conta a personalidade dele, depois tem várias consequências adversas. A primeira consequência adversa é basicamente dizer assim: nós precisamos que os juízes entrem na administração executiva, porque só assim é que metemos ordem na coisa. É uma confissão de impotência dos políticos, é uma rendição aos argumentos do Chega. Segunda coisa que é má, não se sabe o que é que ele vai fazer, que poderes vai ter, etc. E, portanto, isto pode ser uma coisa que é completamente fátua e não passa de simbolismo, ou pode, pelo contrário, criar mais uma vez uma camada de controlo, de receio por parte dos dirigentes da administração pública, que vai entorpecer ainda mais a eficácia da ação do Serviço de Saúde. E, finalmente, é preciso também desmascarar isto. Carlos Alexandre nunca fez investigação criminal na vida. O Carlos Alexandre era juiz de instrução. A única coisa que ele tinha que fazer era ver se os requerimentos de prova que o Ministério Público fazia eram ou não adequados. E ele achava sempre que eram adequados porque se abstinha de ter um juízo próprio sobre a atividade investigatória, limitava-se a assinar por baixo. Se isto é o herói que o governo vai buscar, bom, eu acho isto um bocado tonto, mas tenho receio que isto ou seja nada, ou pelo contrário, vá criar ainda mais dificuldades no funcionamento do Serviço de Saúde. Pedro Marcos Lopes. Isto é tão grave, por qualquer ângulo que se analise, que isto é evidente que vai trazer inúmeros problemas. O primeiro é logo, e provavelmente é estrutural, mas é o menor em termos de consequências. É esta ideia de que o poder político não consegue, o Pedro Cisa Vieira já abordou isto, não consegue resolver os seus problemas e tem que ir buscar alguém ao Poder Judicial. Isto não é um detalhe. Porque cheira a República dos Juízes por todo o lado.
Em segundo lugar, o facto de se ir buscar alguém para solucionar problemas que eu presumo que sejam de fraude ou de corrupção já é em si mesmo uma perversão do sistema. É fraude, pelo menos. Exatamente. Duas médicas que pagam, são milhares de receitas. Mas é preciso um juiz para ver isso. Não tem a prescrição eletrónica, não conseguem perceber que há uma médica no sistema, que há uma médica que está a passar milhares de receitas de um medicamento. Isto é uma perversão completa do sistema. Quer dizer, isto é um problema. Instalar um ambiente Não, mas eu já veio a este ambiente. A perversão é esta. Isto é um problema de gestão. É só gestão pura. Há sempre fraude. Há sempre. Portanto, os sistemas de administração têm que controlar essas coisas. Em qualquer empresa, até há gente que mete dinheiro ao bolso. Claro. Se o também médico há ganha pessoas... 400 mil euros em 10 sábados, tem que haver um software que vê isto ao longe. Em qualquer empresa há fraudes, e em qualquer empresa também há pessoas que estão lá para ver se há fraudes, para controlar as faturas. E depois há aqui uma coisa que é o pior, que é um completo populismo absoluto. Porque eu já vi este filme. Quer dizer, nós trocamos a hipótese de controlar melhor a gestão pela venda da imagem da corrupção. O que aqui está em causa é dizer assim: bom, é o costume, é o discurso do Ventura. O problema é fazer a comissão executiva do SNS. O problema é a corrupção. Não, aqui são os próprios dirigentes. Aqui tens várias entidades que estão envolvidas, porque a parte da prescrição médica, que é informatizada, que é facílimo detectar estes desvios à norma. Não é a direção executiva do SNS que controla isso. Mas tem que garantir que arranja maneira mas aqui o problema, esta medida, o que o governo faz é responder com isto. O mal do CNS, o mal do que tudo está a acontecer no SNS é fraude e a corrupção. Quando todos nós, sabemos que não é. É da questão da gestão. Não é fraude e corrupção nenhuma. E se pode existir fraude e corrupção. E há o último ponto, que também me parece muito relevante. O Dr. Carlos Alexandre, que nunca investigou coisa nenhuma, nem geriu coisa nenhuma, é bom que se diga, nem era a função dele. Isto não é menorizá-lo. Exatamente, não é menorizá-lo. Ele nunca geriu nada porque não tinha de gerir, nem investigou nada porque não tinha de investigar. Tinha a função de olhar pelos direitos e garantias das pessoas que eram acusadas. Ele não o fazia, mas isto não conta para nada. Vai sentir, e logo ele, vai sentir uma pressão para apresentar resultados. E o resultado aqui vão ser pistas. Dizendo, olha, parece que há aqui um problema no setor de dermatologia em Beja. Vai haver jornais a ter e vamos ter uns jornais do costume a ter todas as semanas um problema na dermatologia ou na obstetrícia em Gouveia ou em Linda a Pastora. E pronto, e é isto que vai acontecer. Bom, vamos lá, antes de irmos aos presidentes Trump, Putin e Zelensky, vamos visitar os debates dos que por cá se candidatam. Ai, que coisa tão excitante. Muito rápido, vamos sair daqui. Já que andamos há um ano, vamos sair muito rapidamente. Vejo o Pedro Cisaveira neste momento aos saltos de alegria, a dar cabeçadas no A pergunta é muito simples. Alguém se destacou nestes primeiros debates, pela positiva, pela negativa? Nada. Não, acho que não. Acho que corresponderam. A única coisa que posso dizer é o seguinte: tem correspondido basicamente ao que deles se esperava, talvez com a única exceção do Almirante Gouveia Melo, que tem sido menos eficaz, digamos assim, na performance televisiva. As expectativas já eram baixas, ainda assim estão mais abaixo? O que eu estou a dizer é, é a única coisa que eu posso dizer. Não sei se isso tem efeito na votação do Almirante, porque acho que as pessoas que estão inclinadas para votar nele não o fazem porque acham que ele seja um performer que sabe estar nos debates do futebol a berrar e a falar mais alto ou a desferir os melhores golpes, e acho, aliás, que é uma maneira incorreta de avaliar a solidez e a integridade dos candidatos presidenciais, saber se eles sabem estar bem na televisão. Mas pronto, quer dizer, não me surpreendeu também, não tenho a noção se esta maratona de debates terá um impacto significativo na coisa. Mas não Pedro sei. Marcos Lopes, achas que os debates podem vir a ser decisivos para determinar quem vai à segunda volta? Não.
Mas eu nunca acho que os debates sejam decisivos para coisa nenhuma e depois a realidade desmente-me também. Quero aqui já fazer o meu ato de contrição. Foi tudo, tem sido tudo segundo as expectativas. Aliás, o próprio Almirante Gouveia Melo também corresponde às expectativas. É uma pessoa que nunca debateu, nunca... O homem é militar, não é? Não estava propriamente habituado a debater com o tenente. Falava e os outros calavam. Obedeciam. Obedeciam, portanto, até nesse aspecto, há uma parte que provavelmente eu acho que pode ser benéfica para o Almirante. É o facto dele não saber estar em televisão. E isso pode, ao contrário, é uma coisa contraintuitiva, mas é capaz de ter um bom efeito nas pessoas. Gerar mais confiança. Gerar mais confiança. Agora, há só uma coisa que eu registro. Nenhum dos candidatos que vêm de áreas políticas, provavelmente a exceção, mas ainda não sabemos, que as sondagens ainda vão existir muitas, consegue ocupar o campo político de onde vem. E particularmente no caso de uma candidatura que me está a deixar... A candidatura que me está a deixar mais de boquiaberto, tenho que o confessar, é de António José Seguro, porque eu nunca imaginei que, chegados aqui, e o António José Seguro, opiniões, tomadas de posição, aquilo é mesmo... O António José Seguro é uma abstenção... Não é o único. É uma abstenção violenta com pernas. Mas não é o único, há muita gente a fazer esse é o único, discurso. Tanto como ele. A crítica também se faz a Gouveia e Melo. Não, mas também não, mas isso também não é inesperado nem surpresa. Claro, mas António... Não, isso é verdade. Isso não é mentira. Mas Gouveia e Melo nunca foi líder de um partido. Certo. Desculpa lá. Então estou a dizer que o não se querer comprometer com alguma coisa que possa retirar votos está mais ou menos em todas as candidaturas, exceto as mais pequenas e a de Ventura. Não é verdade, Ventura. Marques Mendes, e eu discordo muito do que ele tem dito, aliás, acho muito grave o que Marques Mendes disse em relação ao episódio das escutas a António Costa, como acho muito grave. Sim, ele nem sabia do que como estava acho muito grave esta colagem de todos os candidatos, ou da maior parte dos candidatos, a esta patetice, esta coisa inconcebível do Carlos Alexandre. Acho isso muito... Mas tem havido tomadas de posição. O único que não tem tomadas de posição, porque Marques Mendes tem. Mesmo o segundo também já teve, a do Código de Trabalho. E já veio atrás. Parece. Não sei se já viste. Não é que... pois. Deixa-me fazer uma pergunta muito rápida aos dois sobre esta matéria ainda. Eventual passagem a uma segunda volta possível e com alguma probabilidade de acontecer, não quer dizer que seja o mais provável, do candidato antissistema André Ventura e do candidato fora do sistema Gouveia e Melo. Isto pode significar o fim do sistema partidário como o conhecemos e com a evolução que ele teve até ao final da primeira década deste século? Acho que não, mas é uma coisa que vai obrigar, obviamente, o sistema partidário a refletir muito bem sobre a forma como neste momento consegue dialogar com o eleitorado. Mas acho que não. Mas também, quer dizer, é um cenário que para hoje neste preciso momento é muito especulativo e não quero estar a falar sobre ele. Qualquer cenário é muito especulativo. Há muitos candidatos. Eu digo que é mais eu estou muito cético em relação à continuação do nosso cenário político-partidário e sim, isso seria mais uma contribuição decisiva daquilo que eu acho que vai ter que haver, não pelas melhores razões, e vai ser terrível, uma reconfiguração do nosso quadro político-partidário no que diz respeito aos dois maiores partidos do nosso sistema, com exceção, obviamente, que agora há um também terceiro, Chega, mas acho que o PS e o PSD vão ter de... Pensar muito bem no que andam a fazer. Para fecharmos, antes de irmos ao Bloco Central de Interesses, queria passar pela Ucrânia, por este plano que foi cozinhado entre Washington e Moscovo e que basicamente apresentava a capitulação da Ucrânia em 28 pontos. Pressão de Zelensky e da Europa fizeram cair 8 pontos, levando Putin a desinteressar-se do plano. Pedro Marcos Lopes, a reação que devemos esperar de Trump é o de uma manifestação de força perante o Kremlin ou é mais fácil que ele desista da Ucrânia? Eu peço desculpa a ti, ao Pedro e aos nossos muito queridos acompanhantes deste podcast, mas eu temo que vá dizer a mesma coisa que digo há semanas, que é, eu não sei porque isto parece a repetição. Há aqui uma eterna repetição
porque nós uma semana dizemos que há um... Eu lembro do que a semana passada dissemos, que não tínhamos a certeza. Quando eles se encontraram no a Alasca, meio da semana parece que era mesmo isto. Neste momento já parece que não é, porque a meio da semana era uma coisa horrível e isto ia explodir tudo. Depois Zelensky já aceita um projeto que vem de Trump. Depois é já Putin que não aceita esse projeto, que era um projeto que já vem de Trump. Eu confesso, estou perdido. O que eu estou convencido é que esta guerra, ao contrário do que nos fazem crer, está para durar. Pedro Cisa Vieira, as coisas estão muito mais no terreno, a Rússia progride, a Ucrânia vai perdendo capacidade de resistência, as opiniões públicas europeias e norte-americanas estão cansadas da guerra, as coisas podem correr muito mal para os ucranianos a partir daqui, se não houver um plano. Já estão a correr muito mal para os ucranianos há 4 anos. Quer dizer, há 4 anos que eles têm uma guerra. Quer dizer, na verdade, há 10 anos que sim, a Crimeia foi ocupada, que o Donbass está a ser palco de combates, e há 4 anos que há uma guerra que destrói vidas, infraestruturas, etc. Eles já estão a sofrer. E a única coisa que agora se discute é se este sofrimento se reduz ou não. Mas, quer dizer, eu acho que é muito difícil pensar num fim para esta guerra. É muito difícil pensar que, a não ser que seja uma coisa que seja mesmo com outro tipo de garantias de segurança, com presença de tropas no terreno para evitar... É muito difícil pensar nisso, porque a Rússia não reconhece à Ucrânia o direito a existir autonomamente. E, portanto, quer dizer, eu sei que o Presidente Trump, no limite, vai querer deixar cair aquilo, mas também tem dificuldade, como já se viu, em pura e simplesmente abandonar as coisas. Os russos são sempre os russos, os russos são sempre, e sobretudo, quer dizer, acho que a única coisa positiva desta semana é que se torna cada vez mais evidente para os líderes europeus que não podem confiar nos Estados Unidos e que têm que levar a sério a necessidade de construir uma capacidade de defesa e de base para uma economia forte autonomamente. Bloco Central de Interesses, a gaveta que abrimos para pegar na chave com que fechamos o podcast, é feito das sugestões culturais de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Fechamos sempre com a proposta musical neste episódio, uma responsabilidade que um dos dois Pedros me vai dizer de quem é, porque eu me engano sempre. Não, sou eu, a música sou eu. Agora não se entende, a música... Semana passada foste tu, homem de Deus. Vamos confiar nele. Mas se quiser... Não, tudo podem, fazemos uma coisa, cada um de vocês pode propor uma música e vamos deixamos a música para o fim, e se alguém tiver um livro para ler, ou cinema, teatro, exposições para ver, faça o favor de sugerir. Alguém tem? Tenho várias. Posso começar eu. Eu ia começar pela música, e vou-te explicar porque é que começo pela música. Porque tem sido um mês particularmente bom em termos musicais, com propostas incríveis. Por exemplo, sábado, o Tim Bernardes vai estar no Superboc no Porto, no antigo pavilhão Rosa Mota, e é uma coisa que eu recomendo vivamente. Parece que está esgotado, mas o Tim Bernardes merece que toda a gente vá ver. Já vamos ter os Nation of Language, que é uma banda extraordinária, pouco conhecida, que vai estar no Lave. Vem cá o Baxter Dury, irmão, que é um excelente músico, filho de um tipo que fez uma música da nossa geração, Sex and Drugs and Rock and Roll, coisa que os três gostamos. Eu gosto das três, vocês só gostam de duas, que é para vos pôr à vontade, não é? Mas ontem eu queria destacar uma coisa que eu vi ontem. Eu já aqui tinha falado de uma banda, eu não lhe chamo punk ou no rock, mas aquilo, para mim, punk is not dead, e aquilo é muito punk, que é o Turnstile. Eu fui ver o Turnstile ontem ao Lave e vim revigorado. Não propriamente por não ter ido, não fui para o mosh, mas vi o mosh. 3.000 pessoas a fazer mosh é uma coisa que me deixou... idade para isso. Não, mas deixou-me muito contente, e eu levo muito a sério, e isto agora é mesmo verdade. Eu levo muito a sério aquela frase do Neil Young, hey, my rock and roll can never die, adaptando.
E eu fico muito contente de ver que o rock and roll está tão vivo, que aquela coisa nua, crua, violenta, continua viva, que aquilo faz, que nos deixa num estado de adrenalina brutal e que aquilo tem a capacidade de contaminar toda a música e toda a gente. E depois, e isso dá-me muita alegria, o rock and roll ainda ter estas bandas. E há o último ponto. O que é interessante mesmo na questão do mosh, daquela coisa toda, é que aquilo ainda é das poucas coisas, a música ainda é, cada vez há menos, profundamente agregadoras. Profundamente agregadoras. Aquele sentido de comunidade, daquela gente que ali está, aos pontapés e aos empurrões, a toda a gente, a ouvir uns tipos a gritar e a dar cabo das guitarras, é uma coisa... salvífica. Muito rock and roll, muita música de não é Pedro Dr. Marques Cisa Lopes. Vieira. Não esquecer, muito bem. Não esquecer de assim que acabarmos a gravação mandarem as sugestões sim. para mas eu que as fiz pessoas tantas de bandas, possam mas consultar. digo. Possam consultar na página onde está o podcast. Pedro Cisa Vieira, o que é que propões? Bem, proponho também coisas ligadas à música, porque é verdade que atualmente a experiência da música continua a ser uma coisa fascinante, mas eu ia viajar um bocadinho atrás. Primeiro, na Disney Plus, um documentário, uma série documental sobre os Beatles, sobre a história dos Beatles, que não vi, mas que é, ao que parece, uma coisa absolutamente notável. Mas que vamos como ver. tudo relacionado com os ditos. E depois uma outra coisa que me recordei, que a propósito de um filme que agora está aqui em exibição, já há algumas semanas eu tinha-me passado, é um filme sobre o Bruce Springsteen, e que se foca numa altura em que o Bruce Springsteen estava numa espécie de crise existencial, no meio de depressões, e estava a preparar um álbum que eu comprei quando saí e fiquei muito intrigado sobre ele, que era um álbum acústico chamado Nebraska, um álbum de 1982. Eu tinha ficado muito entusiasmado com o álbum anterior do Bruce Springsteen, que era um álbum duplo, The River, cheio de grandes canções. E quando saiu o Nebraska, havia ali uma grande expectativa e aparece-nos um álbum acústico muito, muito negro, etc. Fui ouvindo e que me intrigava. E a verdade é que ao longo destas décadas esse álbum tem voltado sistematicamente a ele e tem de facto muito boas canções. O filme que está aí foca-se nesses tempos. É muito baseado na extraordinária autobiografia do Bruce Springsteen, que é um tipo com vários problemas, designadamente a relação com o pai e os problemas de saúde mental que sempre teve. É filme mesmo ou documentário? É um filme em que o Jeremy Allen White faz de Bruce Springsteen e que se foca neste período complicado da vida dele e pronto, também e um álbum que, sendo um corpo estranho, é ainda hoje fascinante. A música que eu proponho que as pessoas ouçam... Eu proponho o Atlantic City do Nebraska. E eu proponho que as pessoas ouçam bem alto e com poucas coisas à volta para poderem saltar o novo álbum dos Turnstile, novo álbum, que já não é assim tão novo, mas é o Never Enough, sobre a terceira música, que é o I Care, para fazerem um bocado de mocha, andarem com a cabeça para a frente e para trás. Muita música a fechar este bloco central. Quando voltarmos na próxima semana, teremos gozado um fim de semana prolongado, com o feriado de segunda-feira, dia 1 de dezembro, dia da restauração da independência, que é, como quem diz, dia do fim do domínio filipino, os 60 anos em que estivemos integrados na Ibéria, súbitos de 3 reis espanhóis. Como bem nos lembrou o Presidente da República neste 25 de novembro, saber história não é tudo, mas ajuda. Na segunda-feira, o Parlamento está fechado. Tenha uma boa semana, fique bem. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.